Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre cultivo de Cattleya nobilio. Bom, pessoal, hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui no meu canal o Henrique Conrado. Henrique Conrado é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Goiás, mas, segundo ele mesmo, sempre foi comerciante, orquidófilo, orquidicultor, produtor de nobilio. Então a gente fez o convite ao Henrique Conrado por ser uma referência em nobilio no país, né, e ele prontamente se dispôs a ter essa conversa conosco. O Conrado tem seu empreendimento, seu orquidário, o Orchid Garden, em Senador Canedo, não é isso? Em Goiás. Isso. Senador Canedo, em Goiás, e distribui para o país inteiro. Então, Conrado, muito obrigado por ter aceito o convite. Será uma de grande valia, de grande ajuda para aqueles que me acompanham, né? A gente desmistificar um pouco como uma pessoa que é entendida em Cattleya nobilio, desmistificar o cultivo, saber os teus segredos também. Isso é o mais importante ainda nessas revelações, né? Mostrar um pouco desse teu sucesso aí, já que você é uma pessoa reconhecida no país inteiro, fora também, né, com relação a Cattleya nobilio. Conrado, para nós conversarmos a nossa conversa, começando aqui, eu gostaria que você falasse um pouco, né, como se deu esse teu interesse pela Cattleya nobilio, sendo engenheiro civil, não atuando na engenharia civil, e tornar-se uma referência com orquídeas, várias espécies, e dentre elas o nobilio, a Cattleya nobilio. Então, Robério, foi mais ou menos assim. Eu trabalhava como eu falei, eu me formei em engenharia civil, mas não quis seguir nessa área. E como eu sempre fui um apaixonado por plantas em geral, eu cultivo bastante planta desde menino, 8, 9 anos, já comecei a plantar. E depois que eu me casei, eu montei uma empresa de paisagismo junto com um irmão meu que tinha se formado em agronomia. E nós ficamos com essa empresa durante alguns anos, mas sempre tinha minhas plantinhas e tal, mas determinada época da minha vida eu tive que dar uma melhorada nos ganhos, né? Porque a empresa não estava muito legal, não. Aí eu prestei um concurso público e, graças a Deus, eu logrei êxito e me tornei funcionário público do estado de Goiás. Durante os primeiros anos eu ainda consegui conciliar esse trabalho de funcionário público com a minha empresa de paisagismo, porque o meu trabalho era de fiscalização e era de
através de escalas, né? Então eu trabalhava um dia, folgava 3, um dia assim, 24 horas, né? E folgava 3 dias. Ou uma escala que trabalhava 5 dias direto e folgava 10. Então nessa folga eu conseguia ainda exercer um pouco ainda nessa área de paisagismo. Mas com o passar dos anos eu tive que fazer, não, né? Eu quis fazer um concurso interno para promoção e novamente eu passei e aí eu comecei a trabalhar durante um horário comercial normal. Aí trabalhava no interior e tal e comecei a andar muito, mas como sempre essa paixão por plantas e a gente andando sempre aí de cidade em cidade, que o meu trabalho era uma espécie de volante, né? A gente chamava de comando volante. A gente sempre passando de uma cidade, outra, passava em fazendas e tal, e aí a gente começou pegar algumas orquidinhas ali e tal, e começou a cultivar, e aí eu achei muito bonito, e eu já tinha, assim, algumas nobilho, algumas valquerianas, algumas mesquitas que ficavam lá no meio das minhas plantas, que era mais uma planta, né? Mas aí eu comecei a me apaixonar muito por Nobilio ramalli e comecei a cultivar e outras orquídeas também. Aí comecei nesse meio frequentar exposições. Logo eu entrei para a Associação Goiana de Orquidófilos e a gente começou então viajar o Brasil aí, e eu carregava muita nobilio, principalmente Nobilio ramalli, mais o Nobilio ramalli, e levar nas exposições. E naquela época praticamente ninguém tinha, né? Nobilio, ninguém cultivava nobilio. Então era uma novidade e o pessoal achava muito bonito. E aí comecei a ficar conhecido como um cara que cultivava Nobilio ramalli. E ali começou e foi crescendo. A gente vai, né? Sabe como é que é o orquidófilo, né? Não tem limite, não. Vai tendo cada vez mais, né? Mas aí na parte que eu comecei a produzir, aí já muitos anos já de orquidofilia, aí a minha filha Heloísa formou em agronomia e ela quis mexer com orquídea. Nós montamos uma loja para ela vender algumas orquídeas. Aí a gente começou, no início era comprando, e aí eu falei, vou produzir um pouco orquídeas para ela também, né? Aí comecei a produzir de tudo, mas como o pessoal me pedia muito nobilio, eu comecei a produzir nobilio. E aí começou essa brincadeira de melhoramento genético com nobilio, com valquerianas também, e com outras plantas também. A gente tem alguns híbridos, quase todo tipo de catleia, praticamente tudo, um pouquinho de cada, né? Bem diversificada a produção. Gostou da brincadeira, não parou mais, né? Só cresceu. Não. E agora a gente conseguiu a tão desejada aposentadoria, né? E aí agora a brincadeira está mais trabalhosa agora, que eu estou trabalhando. Dedicação exclusiva. Bom, aproveitando essa tua experiência aí, aproveitando esse teu know-how, vamos direto no assunto que eu também já estou curioso aqui. Fala pra gente como que a gente deve cultivar nobilio. Qual que é o teu segredo? Em termos de recipiente, em termos de suporte, substrato, luz, temperatura, o que o Henrique Conrado Neto prescreve para aqueles que querem iniciar o cultivo de nobilio? E para aprimorar também aqueles que já cultivam.
Então, aí assim, a Cattleya nobilior, ela, aqui da região do Cerrado, eu costumo dizer que ela não tem muita diferença de cultivo para as outras Cattleyas, não. Algum ponto ou outro, assim, mas é basicamente o mesmo tipo de cultivo, né? Ela tem a diferença entre o cultivo da Nobilior típica, né, que foi descrita por Reichenbach, e o cultivo da Nobilior amali, que é uma variedade da Cattleya nobilior que foi descrita por Pabst. A diferença entre elas é que, além da época de floração, a Nobilior amali ela tem um período mais curto de, vamos dizer assim, de crescimento, né, que é a época de, de umidade e de calor, né, porque na região dela tem menos chuvas do que a outra, mas se assemelham muito. Mas no geral o Nobilior ele é o seguinte, ele apresenta um crescimento mais acentuado na época de primavera, verão, né? Aqui para a região abaixo do Equador aqui, né? Não sei se para vocês aí, vocês estão bem em cima, quase aí, né? É meio diferente, mas Mais em cima. aqui, principalmente aqui na região centro-oeste, basicamente 6 meses de chuva e 6 meses de menos chuva, chegando a ter um período que é bem seco, né? Então, elas estão na natureza adaptadas a isso. Elas têm o crescimento delas na primavera e verão, que é a época de um pouco mais de umidade e de calor, e é nesse período que a gente tem que ter todo esse cuidado de fazer plantio, de fazer replantio, que é aproveitar essa época de crescimento, de enraizamento, né? Ela enraiza e cresce nessa época. Então, não é recomendado plantio, replantio fora disso aí, que seria no outono e inverno, né? Mas agora, questão de temperatura, Sol, temperatura, suporte, substrato, o que você usa aí que recomenda? Bom, pela intensidade de sol na região que você está, deve gostar eu de já sol usei de pleno, né? tudo aqui, a gente... Não, elas gostam de um sombreamento de 50%, 60%. Algumas plantas se adaptam ao sol pleno, mas em uma árvore, em alguma coisa assim, né? E tem essa diferença também do Nobilior Reichenbach com o Nobilior amali. O amali já ele também gosta desse sombreamento, mas na época da floração ele gosta de muita luz, que é a época que as árvores caem as folhas, né? E no habitat lá, ele gosta de bastante luz mesmo, quase que é sol pleno, mas na época da floração. Mas não recomendo o sol pleno para cultivo, não, tá? É interessante você cultivar com sombrite 50%, porque ele vai ter esse um pouco de sombreamento, mas também não deixa de ter bastante luz, né? Para a época de floração, que elas precisam de mais luz do que normalmente elas têm. Até, se possível, colocar em 2 ambientes, que um mais sombreado para crescimento, 60%, 70%, e já para florescer 50%. Questão de substrato, eu acho assim, um substrato bem drenado, qualquer um. A gente já experimentou vários substratos aqui,
Até esfagno a gente já plantou. O pessoal fala, mas você planta em esfagno, não é, mas não segura muita umidade. Depende, se for muito bem drenado, né, um isopor em um vaso de barro que não deixa encharcar muito, aceita até esfagno. Mas o ideal hoje o pessoal está usando muita brita, né, que aí é bem drenado, isso. Então vai bem também. Um vaso com brita vai bem. Agora, uma coisa que o nobilho gosta muito, para quem gosta de plantar em tocos, assim, é o toco de sanção do campo. Eles adoram. Isso aí a gente tem aqui até vários, que a gente cultiva assim. Até porque a gente tem aqui uma plantaçãozinha de sanção do campo justamente para isso, para colocar essas nobilhas. Aqui na minha região também a gente quem cultiva um pouco de nobilho está adotando muito o sanção do campo. E a gente conhece aqui também como sabiá. Então isso tem acontecido bastante, na sanção do campo, sabiá. Isso, elas adoram, tá? Adoram sanção e fica um suporte, né, muito bom, porque as raízes ficam externamente, não encharcam e elas grudam muito no sanção. Ainda não tive a oportunidade de saber por quê, mas na experiência mostra que elas gostam muito e que elas não se desidratam muito na época da seca, né? Aí, Roberto, tem uma questão que o pessoal gosta de perguntar, que é sobre o estresse, né, da nobilha, né, estresse hídrico, né? Então, aqui na nossa região, o estresse hídrico é natural, né? A gente já tem, nesse período que é muito seco, 3 meses pouca chuva e 3 meses chuva nenhuma, né? Mas a gente tem que observar que na natureza as plantas que estão nas árvores, elas ainda recebem um pouco de umidade. Então a gente tem que, de vez em quando, ainda fazer regras. Diminuir bastante. Pode diminuir. Mas o segredo mesmo é só fazer esse estresse hídrico com plantas já bem enraizadas, fortes, hidratadas já, né? Se a gente pega uma Cattleya nobilis, planta ela, está recente, aí chega na época de fazer estresse, vamos fazer estresse para ela florir, e ela não tem uma quantidade suficiente de raízes, ela não resiste não, aí ela sucumbe. Okay. Conrado, como é que você tem tratado atualmente, diariamente, a tua rega nos nobilhos? Então, agora nós estamos no período de crescimento agora, né, delas, como eu tinha falado anteriormente. É uma época que elas precisam de mais água, sem exageros, né? E normalmente aqui no orquidário uns 3 vezes por semana. Mas quando chega uma época agora, dezembro, janeiro, que chove muito aqui, a umidade do ar praticamente chega a 90, 80 e poucos %, a gente diminui. Aí fica praticamente, chega às vezes até uma vez só por semana. E já no período de outono, que a gente já começa a fazer aquele estresse hídrico dela, né? Vai diminuindo. Mas, se bem que aqui essa regra a gente não costuma obedecer ela muito não, porque a gente tem muita planta de todas as espécies misturada aqui, então acaba que vai molhando normal. Mas porque aqui esse estresse já é praticamente natural, né? Na época da seca, a gente molha para a planta até não morrer, porque é muito seco mesmo. Ok. E me diga um negócio, o que você tem se deparado, como é que você tem
enfrentado a questão de pragas e doenças em Cattleya nobilium? O que você tem enfrentado aí nesses aspectos? A gente que é orquidófilo e que tem bastante planta, a gente tem de tudo aqui. Tem tudo, mas a gente tem que vai combatendo, né? Aqui sempre aparece, né, cochonilha, principalmente quando as plantas vão crescendo e vão ficando muito próximas uma das outras, né? E essa falta de ventilação ocasiona, né, aparecimento de cochonilhas. Aí é o tratamento recomendado para orquidários com muitas plantas seria um tratamento químico, né, com algum defensivo, inseticida próprio para cochonilha. Mas para quem tem poucas plantas, eu recomendo só separa a planta, dá uma limpeza boa nela e se tiver algum inseticida aí próprio, pode bater, mas uma limpeza boa com água e sabão praticamente já resolve, para quem tem poucas plantas. Quem tem muita não tem como fazer isso, né? Praticamente impossível, né? Então é por isso que usa esse tratamento. Mas o segredo para não dar cochonilha é planta com ventilação, com bastante ventilação, distanciamento correto entre as plantas, praticamente não aparece. E Certo. da mesma forma para fungos, normalmente é um excesso de umidade, né? Muita umidade, principalmente as plantas dormirem com. Aqui a gente fala dormir com o pé molhado. É que causa alguns tipos de fungos, né? Também acúmulo de muita planta também causa, né? E aí já fungo já é diferente, né? Aí tem que tratar com mas o fungicida deve ser para esse tipo específico de fungo que está causando, porque o pessoal costuma remendar, não, fungicida bom é o tal, né? Não, depende, se ele na bula dele lá vem falando que ele é próprio para aquele tipo de fungo, sim. E aí o ideal é você, se tiver como consultar algum engenheiro agrônomo, né, e ver qual é o tipo de fungicida que vai ser adequado para aquele fungo ali que está causando problemas. E seja ele de contato ou seja ele sistêmico, né? Isso Aham. É. Ok. E tem as praguinhas que todo orquidófilo tem, né? Que os caracóizinhos, lesminhas, essas coisas assim. Isso aí tem aqueles métodos caseiros, são recomendados só para quem tem poucas plantas, né? Mas quem tem muito aí tem que ver eliminar mais a fundo. Aí para lesma caracol é só aquela isca mesmo que resolve, outros não resolve não. E na época de floração, aquele danado, né, daquele trips, né, que aparece principalmente na época aqui pra gente, que na época de floração, que está muito quente, né, e a flor vem lá com aquela beleza toda e de repente o trips acaba com ela em 2, 3 dias. Ele não chega a tirar pedaço, mas ele rói ali tudo ali e fica aquelas marcas feias, né? Não é o que a gente quer. Os buraquinhos, né? Aquele que o pessoal chama aqui de brasileirinho, né? Aquele sim, ele faz bastante estragos nas flores, né? Porque o perfume delas atraem, né? Atraem esses insetos. Né? E aí também tem um inseticida que tem que ser próprio para esse tipo de praga. Ok. Conrado, e
teu segredo de floração, né? Tuas belezas que a gente está acostumado a ver aí. Então você é um super premiado pela beleza de suas plantas, pela qualidade das suas plantas. O que você recomenda do ponto de vista de adubação? O que nós devemos, que estamos iniciando, ou aquele que já cultiva, mas quer melhorar o perfil das suas plantas, quer ter flores mais vistosas? O que você tem usado e o que você recomenda em termos de adubos? Eu costumo dizer o seguinte: a experiência mostra para gente que o melhor adubo é aquele que você usa corretamente, tanto na dosagem como na periodicidade de uso, né? Não adianta nada a gente ter um adubo muito bom e usar ele ou em falta ou em exagero. Das duas formas vai prejudicar a planta, né? A gente costuma ver aí bastante fórmulas milagrosas, isso não existe, tá? O adubo, quase todos os adubos próprios para orquídeas são muito bons. Eu recomendo alguns aqui, Nutriorc, tem aquele adubo da Forte, é muito bom. Aquele antigo que o pessoal usa, muito bom, é da Peters, né? Mas o segredo mesmo da adubação é o uso correto, que é na dose certa e na aplicação, na periodicidade da aplicação correta, né? A dosagem certa e aplicar ele conforme está na bula lá, 15 em 15 dias, pode ser semanalmente, reduzindo um pouco a dosagem, e não deixar de usar. E a questão de quando usar também é muito importante. Aí, quando a gente deve adubar as orquídeas? Na época de crescimento delas, né? Que é o principal, que é nós, para nobilho, nós estamos agora bem na época que elas estão emitindo brotos e logo após a floração, né? Elas já começam a emitir brotos de crescimento e enraizar. Então agora é a hora que a gente tem que adubar para crescer, mais ela para ela crescer e formar bulbos fortes com bastante bulbos gordos, né, para ter bastante resistência. E na época, quando vai começar a acabar esse crescimento, que ela vai diminuindo, aí a gente já continua ainda um pouquinho, mais visando a floração já, né? Aí seria, no caso do nobilho, no outono, a gente preparar ela já para floração já. Aí também adubo. E na época do inverno, elas começam já a subir o broto de floração, a gente vai diminuindo, até porque a gente não vai regar menos, né? E essa proporção de rega e adubo, ela segue junto uma ali com a outra. Ok, Conrado,
E para a gente seria interessante, bom, por mim a gente ficar horas conversando aqui, mas a gente tem, né, que dar um fechamento. Para dar esse fechamento, eu pediria para você que você deixasse uma mensagem final para aqueles que querem iniciar o cultivo da Cattleya nobilium. O que você deixa, o que você vende o seu peixe aí do Henrique Conrado Neto para que as pessoas cultivem Cattleya nobilium? Eu acho que a principal motivação para quem quer cultivar Cattleya nobilium é a beleza da própria flor, né? Para mim é uma das mais belas Cattleyas que tem, uma Cattleya genuinamente brasileira e uma espécie de flor muito bonita, né? Principalmente Nobilium ramalhi, para mim é a minha paixão, né? Nobilium ramalhi é uma das flores de melhor apresentação, melhor forma. A gente vai cultivando e quando vem aquela floração, aquele resultado, vem aquela satisfação, né? Aquela satisfação de que todo o trabalho que a gente teve valeu a pena. E eu falo aqui para quem está começando a cultivar nobilium, eu aconselho começar com seedlings. Adquiram seedlings de produtores idôneos, né, que tem já um nome, que tem um histórico, né, de cultivo e que tem idoneidade, já tem idoneidade, justamente. Um seedling, normalmente o aquilo fala, mas o seedling é difícil. Não, comece com um seedling de tamanho T2, né, que a gente fala aqui que é um seedling de 2 anos, né, depois de tirado do frasco, para frente, vai ver que não tem muita dificuldade, tá? Uma planta feita em laboratório, já acostumada com orquidário, normalmente a pessoa vai ter êxito no cultivo. E aqueles que, né, já querem começar já com as plantas muito boas, já pode adquirir plantas já cortes, alguma coisa assim de plantas já acostumadas também em cultivo em orquidário. Ok. Bom, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Grata satisfação pelo Henrique Conrado Neto, famoso produtor de Cattleya nobilium, como ele mesmo falou, de outras espécies também, mas nobilium é uma paixão, então foi o que motivou a buscar essa conversa com ele, para que a gente possa aprender com o Conrado aí, né, um pouco da experiência dele e ter a possibilidade da gente também cultivar nobilium. Né? Aqueles que me assistem, que me seguem, continuem me seguindo, que a gente tem sempre coisa boa. Se gostaram da atividade de hoje, dá aquele joinha, que vai ser interessante. Clica no sininho. Se gostaram também, compartilha com um amigo orquidófilo essa bela aula do Henrique Conrado Neto, que a gente vai poder levar essa informação para mais gente. Aqueles que não me assistem ainda, né, inscreva-se no meu canal, vem compartilhar essa grande aventura conosco chamada de orquidofilia. E toda semana a gente está tentando trazer uma novidade, está tentando trazer uma personalidade, como nós temos o Conrado aqui, trabalhando aí, nos ensinando a cultivar a bela Cattleya nobilium. Conrado, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Saiba que vai ser de grande valia essa tua experiência contada aqui conosco. Bom, pessoal, essa é a nossa atividade. Na próxima quinta-feira a gente se encontra novamente. Grande abraço e até uma próxima.